No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, la verdad es que aprecio la participación. Creo que no se puede cerrar el cauce para la participación en ningún escenario. Internet es una estructura descentralizada y la propia naturaleza de la red te dice, ¿no? Que la concentración de datos, Hagen y Levy de nuevo, no es natural en un entorno descentralizado. Luego, eso es una cuestión. Y luego la otra es que nos tengamos que plegar totalmente a la naturaleza descentralizada de la red. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar la descentralización de la estructura de acuerdo con un objetivo, que en este caso es periodístico, y unos criterios de calidad. Alguien me preguntaba el jueves en una jornada sobre medios de comunicación, el futuro de los medios, me planteaba una situación que se le había creado, que un columnista que apreciaban, cuya firma apreciaban en el medio, no quería publicar si le abrían su texto a los comentarios. No quería. Y para el responsable de la página la cuestión es: ¿pierdo la firma o qué hago? ¿No? Pues yo, en mi opinión, no hace falta abrir todas las columnas a los comentarios y nadie debe violentarse en un ejercicio de comunicación, en mi opinión. Lo más natural es que alguien tenga ese espacio, que tenga una cuenta de correo, que reciba comentarios y a lo mejor de forma natural esa persona pide que se le incorporen los comentarios. Nos tenemos también que educar, este es un problema para los periodistas, para los profesores, estamos más expuestos que nunca. Nos tenemos que educar en la aceptación de la crítica y para aprender a poner la crítica en su lugar. Creo que tampoco tenemos que aceptar todas las críticas, no me parece que todo sea válido. Y en relación con los medios de comunicación, yo creo que ha llegado el momento, ya hay una madurez suficiente como para empezar a prestar de forma cualitativa atención al elemento de la participación. Y pienso que un espacio de participación que no tiene garantías suficientes de calidad no se debería abrir. Entonces, a lo mejor puedes proponer un debate en relación con una noticia. Es lo que decía anteriormente, ¿por qué todas las noticias están abiertas a comentarios? Recuerdo que en el estudio que hicimos de cartografía del periodismo participativo estábamos intentando validar la hipótesis de que las noticias duras o políticas estarían más cerradas a los comentarios que otro tipo de noticias. Y lo que nos encontramos era que las noticias como de sucesos estaban más cerradas. O sea, fue sorprendente porque no se validó la hipótesis. Y en una conversación que tuve en una estancia con el responsable de un sitio web en Austin, me decía, donde hemos tenido problemas, se lo comenté y me dijo, no, es que las noticias de sucesos nos dan muchos problemas y entonces a veces cerramos la participación. Y la cuestión es, ¿significa eso que el medio está de espaldas a la audiencia, que no es participativo, que no es...? Yo pienso en un aula. Hay algunas, ¿no? Estamos ahora todos renovando nuestras estrategias de interacción con los alumnos en el marco de Bolonia y uno lee hasta que pues pones música en el aula y te vas y los alumnos debaten. A lo mejor alguna vez, en algún momento, en una ocasión, en un año con un grupo y sobre un tema puede funcionar. No digo que no, pero desde luego no todos los días, con todos los grupos, en todas las asignaturas, con todos los temas, en todas las clases. Pero nosotros también nos estamos adaptando y, evidentemente, si utilizas determinadas estrategias es más fácil que los alumnos participen. Por ejemplo, los tiempos para pensar no son iguales en relación con quién participa antes o quién no, ¿no? Entonces te recomiendan, no, a veces hacemos la pregunta y estamos presionando a los alumnos para que contesten rápidamente. Hay que dar tiempo porque todos no reflexionan con la misma rapidez. A lo mejor alguien, pues una intervención en un congreso da tiempo a que alguien reflexione y plantee una pregunta, porque está todavía pensando en lo que tú has dicho. Y tú estás exigiendo, ya has planteado 4 preguntas más. Y no es que los alumnos no quieran participar, pero a lo mejor pues, no es el momento o no están seguros o hay que ayudar a canalizar esa participación. O participan demasiado, y a lo mejor no necesariamente sobre el tema, como pasa en los foros. Entonces, yo creo que hay un camino que recorrer por parte de los medios de comunicación. Creo que los periodistas también necesitamos otro tipo de habilidades para relacionarnos con la audiencia. Todos somos community managers y nadie sabe exactamente, alguien decía en las entrevistas, bueno, yo es que no sé cómo gestionar la comunidad. Y yo pensaba, es que si lo supiéramos todos,
pues claro, habría un éxito de todas las empresas medianas, pequeñas en las redes sociales. Ya quisiéramos saber cómo gestionar una comunidad. Bueno, pues tenemos que ir un poco en esa línea, pero no pensando, aunque está muy bien, porque las redes sociales creo que lo que han hecho es poner, o sea, nos han hecho ver la audiencia y la importancia de la relación con la audiencia. Pero creo que hay que hacer mucho trabajo para que podamos aprovechar ese potencial y ayudar a la audiencia a expresarse en relación con la información. No sé si respondo, pero yo tampoco tengo las respuestas, evidentemente, todas. Una cuestión. Elías Machado, Universidad de Santa Catarina, Brasil. Una cuestión que me parece importante es el caso de Wikileaks, y me gustaría que comentara un poco más. Porque una de las innovaciones que me parece que existen es justo que aparecen nuevos actores sociales, pero ni todos son periodistas. Incluso me parece que en el caso de Wikileaks es muy importante que se lo diga, porque la ética hacker que está por detrás de Wikileaks no tiene nada que ver con la deontología periodística, ¿no? Pueden sí trabajar de forma complementaria, pero no son la misma cosa, ¿no? Y entonces me parece que, para poner un ejemplo, ahora, después de la pelea con Guardian y con los periódicos, Wikileaks sacó los cables, todos los cables, pero sin cualquier chequeo de las informaciones. ¿Cómo se puede garantizar que los cables de los embajadores son verdaderos? Es que eso no tiene nada que ver con periodismo. Y además, Wikileaks trabaja en los límites o sobrepasando las leyes y el Estado de Derecho. El periodismo no. Entonces me gustaría que comentaras un poco. Estoy de acuerdo en el planteamiento y quizá frente al entusiasmo inicial hacia Wikileaks ahora se está viendo otro tipo de reacción. Eso también sería interesante para analizar. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien enviaría una información confidencial que considera que esto es un terreno muy difícil, pero una información confidencial que considera que la sociedad tiene derecho a conocer? Porque alguien se lo enviaría o se lo haría llegar antes a Wikileaks que a New York Times, El País, El Mundo, ABC. ¿Por qué Wikileaks? No sé si con esto respondo, pero lo que quiero decir es que hay un espacio que ya entraríamos en otro terreno, pero yo creo que hay un espacio natural de los medios como actores de comunicación con una tradición centenaria que han abandonado, que han dejado abierto a la entrada de actores con otra filosofía, con otros principios. Podría citar, pero bueno, creo que tampoco hace falta, aunque muchas veces menciona, ahora ha llegado a un acuerdo con ABC, es que estamos viendo ahora otro tipo de relaciones. El caso de Yahoo, yo entro y veo las noticias de Yahoo porque tengo una cuenta de correo y entonces entro y digo, bueno, claro, dices los principios periodísticos, la actualidad, y te encuentras con una noticia de hace una semana. Mañana, o sea, al día siguiente entras y es la misma noticia otra vez de hace una semana. Pues no sé, es noticias. Y luego las noticias, las insólitas o ¿qué me dice? que generan tráfico. Entonces, ¿dónde están los principios de la selección? Alguien lo ha comentado también al participar. ¿Es lo que la audiencia quiere leer o lo que le gusta o genera tráfico? Al final estamos supeditados al tráfico y en este caso particular, evidentemente, el tratamiento de la información que puede hacer un periódico convencional, ¿no?, con toda su experiencia para valorar esto, ¿no? Y a veces, pues recordamos el caso de los papeles del Pentágono, situaciones comprometidas, pueden entrar en juego. Pero el hecho de que se haya abierto el espacio para Wikileaks es muy significativo. Y si digo Wikileaks, puedo decir Google. Y la pregunta es, entre tanto, ¿qué ha estado pasando en el espacio de los medios convencionales? Yo creo que ahora hay que innovar, pero la innovación... Yo hablo de la participación, pero creo que se podría decir en más espacios. La innovación no viene de la mano de los medios. Y yo creo que los medios están muy preparados para innovar precisamente por la tradición que tienen, porque pueden saber mejor dónde están los límites o plantearse mejores objetivos. Pero yo creo que la pregunta se responde así sola. Yo, si tuviera la opción, yo en un caso así, pensaría en un medio convencional. ¿Por qué no? O sea, ¿a quién si no? ¿A quién si no? Pero entonces, ¿por qué quien establece esa plataforma
segura, entre comillas, que en realidad responde a la naturaleza del espacio, de lo que es lo digital. ¿Por qué no recibir información, ¿no?, que luego puedes contrastar, cotejar, ver si hay algún aspecto ilegal en la cuestión, valorar? Pero el establecimiento de la propia plataforma, que en realidad es una idea tan simple como la mayor parte de las ideas simples que triunfan, no ha salido de un medio de comunicación, pero después sí. O sea, después de Wikileaks sí que se plantean y de hecho crean algún diario una página para recibir filtraciones, aprovechando la tecnología, es decir, que ya, ¿no?, la lejanía tampoco es un obstáculo, puede tener ese sentido. Entonces, la verdad es que no sé si esa oportunidad se ha perdido, si ya la entrada de determinados actores con sus valores y sus nuevas prácticas, tampoco sé si esto puede renovar en sentido positivo el periodismo en algún aspecto, tampoco hay que descartarlo, porque tampoco, quiero decir, que tampoco vamos a idealizar ahora las prácticas convencionales, que sabemos que también, pues a lo mejor no se asesinó a Steve Jobs, pero también conocemos, ¿no?, las mentiras de tal. Pero bueno, quiero decir con esto que creo que el problema es uno de adelantarse a los acontecimientos, de comprender el espacio en el que se mueve la comunicación ahora. Y mientras no haya una apuesta clara de los medios por el nuevo escenario, creo que es muy difícil que cambie la situación. Creo que al final perdemos todos. Pues la verdad es que me alegra que hagas esa intervención, porque es algo que yo ya he dicho en alguna ocasión, es que me parece que es lo natural. Lo escuché en el congreso de ISOG en el que presentamos este trabajo. Vivian Schiller, que acababa de dejar la cadena pública de radio, decía que se asombraba porque su hijo ya es una persona profesional de la comunicación, con gran responsabilidad. Su hijo hacía trabajos en el colegio y entonces le decía, bueno, hijo, ¿y qué fuentes has usado? Y decía, Google. Y entonces, claro, nos ponemos en el caso de un comunicador profesional. En general uno puede decir, bueno, ¿qué es eso de Google?, ¿no? O como si un alumno pone como fuente Dialnet. Yo creo que incluso no los estudiantes en segundo de secundaria, que por supuesto, es que yo creo que un alumno que entra en una facultad de periodismo, en primero, ya tiene que recibir un curso acelerado de comunicación pública, no esperar a que vaya aprendiendo alguna noción, porque yo veo perfiles de algunos alumnos, yo por supuesto no entro, ¿no?, pero me siguen, les sigo, y yo, por ejemplo, en mi asignatura les pido que tengan perfiles profesionales, perfiles que no les avergüencen como profesionales y que puedan presentar que pueda ser su tarjeta de presentación, pero a veces hay que decirlo, y no quiere decir con esto que no puedas poner un comentario personal, porque yo, por ejemplo, pues también lo hago. Claro que alguien puede decir, Elvira, ¿cómo es tu perfil? Que vienes a decirme tú a mí, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Y en relación con esto, si estamos todos comunicando públicamente, los chicos jóvenes Messenger no es comunicación pública, pero Twitter, Facebook, ya con Facebook alguien dice, cuando pasas de 300, ¿no?, amigos, pues es algo público, porque además normalmente tampoco conoces a todo. Luego las filtraciones de los perfiles, ya hemos visto casos. Entonces creo que efectivamente, en la línea con lo que decía Vivian y lo que planteas tú, a mí me parece que igual que se empezó a incorporar esa asignatura de lenguaje de los medios audiovisuales, ¿no?, cuando por fin, como decía Toeffler en el vídeo, la escuela es inútil, no sirve para nada, porque cuando por fin ya se ha incorporado el estudio del lenguaje audiovisual en las escuelas, ahora lo que hay que saber es cómo comunicar información públicamente. Lo que no sé es lo que tardará en llegar, pero me parece que es un problema acuciante. Bien, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias a la profesora Elvira García de Torres y le despedimos con gran lamento, por lo interesante del tema. Y bueno, seguimos con la siguiente de las ponencias. Gracias. Elvira.
a ver si está el técnico. Le voy a ver si le pillo. Como é que se põe aqui no total? Sí. Ah, no. ¿Qué tienes? Si quieres ir, sí, con este ¿Sí? también puedes ir. Ah, então posso pôr. Off, no. Mas esse microfone é só para gravar ou... Sí, en principio. Está bien. Como é que se põe aqui no total? Presentación. Tal. Ahí. Ah, vamos ver. Bien. Continuamos con la tercera de las ponencias de esta mañana. La verdad es que para mí también es un placer presentar al tercero de los ponentes. Es el profesor Elder Bastos de la Universidad de Porto en Portugal, que nos va a presentar la ponencia que lleva como título Evolución y tendencias del ciberperiodismo en el país vecino, en Portugal. Elder Bastos es profesor de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Porto, como bien decía. Es pionero del ciberperiodismo y de la investigación en el ciberperiodismo en Portugal y es miembro fundador del Centro de Investigación Media Jornalismo y colaborador del Centro de Estudios de las Tecnologías y Ciencias de la Comunicación y cofundador del Observatorio de Ciberjornalismo en Portugal. En cuanto al aspecto propiamente profesional, ese sería, digamos, el académico y el investigador. En cuanto al aspecto puramente profesional, también ha ejercido la profesión de periodista entre los años 1988 y 2003, trabajando en dos de los principales diarios portugueses, el Jornal de Noticias y el Diario de Noticias, y es autor de diferentes libros centrados fundamentalmente en el ámbito que aquí nos ocupa, como son los orígenes y la evolución del ciberjornalismo en Portugal y los ciberperiodistas en Portugal, prácticas, papeles y ética. Os dejo con Elder Bastos y con su ponencia las evolución y tendencias del ciberperiodismo en Portugal. Muchas gracias, Elder. Gracias, Coldo. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado pela organização deste congresso. É um prazer estar aqui. Espero que o meu português seja perceptível pela maior parte do pessoal espanhol que está aqui. No entanto, eu procurarei, sobretudo em palavras ou conceitos que são menos conhecidos, provavelmente por vocês, falar um pouquito de castelhano, só um pouquito. É um prazer estar aqui, como disse, e ainda para mais estar num edifício que foi desenhado por um arquiteto que foi aluno na minha universidade e foi professor na minha universidade, que é o arquiteto... Está-se a ouvir? Ouve-se agora? Sim? É um pouco pesado. O arquiteto Álvaro Cisa Vieira foi quem desenhou este edifício e é um ilustre arquiteto da escola do Porto, chamada Escola de Arquitetura do Porto, que é da Universidade de Porto, onde eu venho. Portanto, é um duplo prazer estar aqui neste espaço a falar convosco. O que é que eu vos proponho para esta conferência? Um repasso, uma passagem pela evolução muito rápida do que foram os últimos 16 anos do ciberperiodismo em Portugal, para depois, na parte final, me deter sobre 2 ou 3 tendências que estamos a observar mais agora recentemente, sobretudo nos 2, 3 últimos anos. Portanto, é um trabalho de investigação que eu tenho vindo a fazer, e que tenho acompanhado diretamente como evoluiu o ciberjornalismo em Portugal. A palavra história do ciberjornalismo ainda é um pouco
pesada, mas já se pode fazer um retrato histórico do ciberjornalismo em Portugal, como pode ser feito noutros países, e é isso que eu vou tentar fornecer nesta sessão. Em primeiro lugar, e só para vos situar um pouco, eu gostaria de apresentar-vos muito rapidamente os principais grupos de comunicação em Portugal, os grupos de médios, que são a maior parte são privados, a Empresa, a Control Invest, a Cofina, a Média Capital e a Sonai.com, que tem o principal diário de referência do país, o Público. Vocês também têm cá um Público, mas é diferente. E o Estado, o Grupo do Estado para a Comunicação Social, que tem ainda o principal canal de televisão, que depois se multiplica em muitos, e o principal canal de rádio públicos. Isto para vos dizer o quê? Que os principais atores, os principais protagonistas destes 16 anos de ciberperiodismo em Portugal estão concentrados nas mãos destes grupos. Em Portugal há um debate entre alguns académicos, nomeadamente, é pena que não seja um debate mais alargado, sobre a excessiva concentração de médios em poucas mãos. Ou seja, o fenómeno da concentração dos médios em Portugal é uma questão pouco debatida, mas ainda assim muito séria, digamos assim. Portanto, é neste quadro de grupos de médios, que se pode traçar muito do que foi a história do ciberjornalismo em Portugal. Nós podemos olhar para os últimos 16 anos e dividir estes 16 anos em 3 grandes fases. Houve uma fase de implementação, que demorou mais ou menos entre 95 e 98, uma fase de expansão, o boom, que foi muito curta e muito intensa, como vamos ver, e uma fase que seguiu, que se arrastou praticamente durante toda a primeira década do século XXI e que foi uma década um pouco estagnada, digamos assim, para os médios e cibermédios em Portugal, como já vamos ver. A primeira fase foi uma primeira fase relativamente longa. Nós em Portugal chamamos-lhe a conta-gotas, não sei se têm cá esta expressão, aos pouquitos. É uma fase, esta expressão, desembarque paulatino, é retirada de um autor espanhol, Vizuete, que usa para caracterizar aqui esta fase em Espanha com esta designação. Foi um desembarque paulatino, ou seja, aos poucos, os médios foram chegando à web. Os jornais, os periódicos diários foram pioneiros. Os nossos principais jornais, Jornal de Notícias, Público e Diário de Notícias, foram pioneiros na chegada à web. Não foram canais de televisão, não foram rádios, foram jornais diários. Também temos jornais semanários fortes, mas os semanários, incluindo os de qualidade, demoraram 2, 3 anos a chegar à web. Nesta primeira fase predominou o modelo shovelware, que vocês devem conhecer, seguramente, ou seja, o despejo automático de conteúdos para a web. E nestes 2, 3 primeiros anos havia uma grande desconfiança dos jornalistas, sobretudo, em relação à web. O que é que a internet vinha trazer? O que é que nos vai desafiar? Será que nos vai tirar um emprego? Que nos vai desemplegar? Havia um grande clima de desconfiança dentro da classe jornalística, da classe periodística, mas também por parte dos meios de comunicação social, das imprensas periodísticas. Dou-vos a seguir alguns pontos, algumas fases que foram marcantes nesta evolução. O pioneiro do ciberjornalismo, do ciberperiodismo em Portugal, foi o segundo jornal diário mais vendido no país, que é o Jornal de Notícias, que nem sequer era o jornal principal de referência de qualidade do país, era o jornal mais popular. Estreou-se na web em 1995, em julho de 1995, e com isto tornou-se pioneiro do ciberperiodismo em Portugal.
E aqui nasceu, nesta altura, a primeira redação online do país, com apenas 2 ciberperiodistas. O Jornal de Notícias, que tem sede na minha cidade, no Porto, foi assim, não estava em Lisboa, que é a capital, foi assim um jornal absolutamente pioneiro e revolucionário para a altura. Estávamos em julho de 1995, estava tudo a começar. E foi no Porto que se fez esta revolução. Depois seguiu-se o Público, que é o nosso principal diário de referência, de qualidade. E só em dezembro o Diário de Notícias, que é neste momento o 3º jornal mais vendido em Portugal. E é um jornal popular, de qualidade, um pouco difícil de definir. No ano seguinte, em janeiro, a TVI, que é um canal de televisão privado, que é neste momento o principal canal em Portugal em termos de audiências, é o mais visto, que tem as audiências maiores, foi o primeiro também a emitir um noticiário online. Há quem diga que foi o primeiro canal europeu a transmitir noticiário online. E fê-lo em janeiro de 96, ou seja, relativamente cedo. Em setembro, nascia a TSF Online. A TSF faz parte de um dos grandes grupos que vos mostrei no início, a Control Invest. É a primeira grande rádio. A rádio TSF é uma das principais rádios do país, neste momento. É provavelmente a que tem mais qualidade. Nascia nesta altura e começou logo a emitir em Real Audio. Um pouco de contexto. Nesta altura, de arranque, o mercado de trabalho nos novos mídia, era muito débil, muito fraco, havia muito pouco emprego e as redações online não tinham praticamente ninguém a trabalhar a tempo inteiro. Isto é, era o shovelware e muitas vezes com recurso a softwares automáticos que tratavam de atualizar as páginas web. Em 97, o nosso principal semanário de qualidade, o Expresso, estreava-se na web, mas ainda de forma experimental. Isto é, só um ano depois é que começou a colocar conteúdos na rede. Demorou 3 anos, o nosso principal jornal semanal demorou 3 anos a chegar efetivamente à web. Em 97, nós outros, portugueses, seguíamos na última carruagem da internet em termos de produtividade. Ou seja, o número de páginas que tínhamos na web, nosso país, Portugal, com .pt, era muito reduzido, comparativamente com o que já se passava na Europa, que já estava a andar muito mais depressa. Nesta altura, já era assustador olharmos para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, e ver a velocidade a que eles estavam a trabalhar. Aliás, esta foi uma altura excelente para se perceber como é que os Estados Unidos, quando aparece uma nova tecnologia, a transformam e aceleram de forma que, para nós, europeus, e sobretudo em países periféricos como Portugal, é uma miragem absoluta. Portanto, esta altura foi excelente para se perceber o grau de velocidade e de adaptação a uma nova tecnologia tão importante e tão revolucionária como viria a ser a internet. Os nossos grupos de média tinham também uma produtividade muito baixa naquilo que era produzido para a web nesta altura no nosso país. Só em 1998, o Correio da Manhã, que é um jornal tabloide ou popular, o principal do nosso país, é o jornal mais vendido em Portugal, neste momento. Só em março de 98 é que desembarcou na World Wide Web. Esta altura fecha um ciclo, este primeiro ciclo de evolução do ciberperiodismo em Portugal, porque os principais jornais estavam na web. Portanto, foi uma fase relativamente prolongada de desembarque paulatino na web. A segunda fase é uma fase muito curta, mas muito intensa e, ao mesmo tempo, muito precipitada. É uma fase que acompanhou o boom das .com, da nova economia, que então se vivia um pouco, por todo mundo, mas com particular visibilidade nos Estados Unidos. A bolha das empresas ligadas à nova economia, à .com, foi nesta altura repercutida em vários países
e Portugal não escapou à regra. E os nossos médios, os grupos de comunicação, trataram de seguir um pouco também e de cavalgar esta onda do boom.com. Havia, como disse, um contexto de euforia nacional e internacional à volta desta nova economia, do que ela prometia, e é nesta altura que nascem os primeiros ciberperiódicos, exclusivamente online, no país, que ainda hoje existem. O Diário Digital e o Portugal Diário, que nascem fora, estes sim, fora daqueles grandes grupos de comunicação, de médios, que vos mostrei no início. Portanto, foram uma espécie de Lone Rangers que apareceram e romperam com fundos ligados a bancos e a empresas privadas que não eram players no ciberperiodismo até então. Ou seja, irrompem um pouco nesta onda, nesta fase de euforia que deu início a esta segunda fase. Os grandes grupos de médios, da mídia, apostaram em portais. Houve grandes grupos como a Control Invest, que agarraram em diferentes média e juntaram-nos num portal. Essa solução, como viríamos a ver mais tarde, deu maus resultados. Foi nesta altura de euforia que algumas redações alargaram muito o número de ciberperiodistas que tinham. Em alguns casos, duplicaram, passaram para o dobro o número de ciberperiodistas nesta fase. Portanto, vivia-se, e isto entende-se, por se viver um clima de otimismo, de excesso de investimento, sobreinvestimento, mas também acompanhado de precipitação. Houve muita gente que investiu dinheiro a mais à espera de um retorno financeiro, nomeadamente com as receitas da publicidade, que nunca chegaram. Ou seja, isso viria depois a ter o seu preço em termos da fase que se seguiu. Mas ainda nesta fase, notou-se uma mudança de atitude por parte das empresas periodísticas em relação à internet. As empresas passaram a olhar para a internet com outros olhos. Até aqui era uma espécie de montra, de vitrina, para mostrar o produto tradicional. O jornal, a rádio, a televisão. As televisões faziam muito marketing dos seus programas e da sua informação na internet. Mas a internet até aqui era um pouco uma montra para mostrar o produto original. A TVI, o Jornal de Notícias, a TSF, o Expresso, etc. Nesta fase, o dinheiro começa a ter outra importância. E as empresas, os grandes grupos sobretudo, começam a olhar para a internet como possível nova área de negócio. Business. E este é um ponto de viragem importante. É uma mudança muito clara na forma como se encarava a internet. Até aqui era um pouco a brincar, entre aspas. A partir daqui, como já mete money, já estamos a falar de outro campeonato. Esta segunda fase foi também marcada por, enfim, para além da precipitação e da euforia, por alguns erros que se viriam a pagar caros passado pouco tempo. Sobretudo os portais e os cibermédios, os ciberperiódicos que nasceram nesta fase, contrataram muita gente, mas precária, mal paga, sem contratos muitas vezes. Nós em Portugal chamamos-lhe a recibos verdes, que é um papel muito fraquito, e com baixos salários. O que é que muitos destes estagiários, estes jovens que eram contratados de repente um dia para o outro para trabalhar no ciberjornalismo faziam? Shovelware. Volcar contenidos automaticamente para a internet. Sobretudo agarrarem agências, France Press, Reuters, a agência Lusa, que é a nossa, e volcar na internet. Pouco mais. Precariedade, incipiência, marcaram também esta segunda fase. O Sindicato dos Jornalistas, o Sindicato dos Periodistas em Portugal, é a organização mais representativa dos jornalistas em Portugal. E insurgiu-se nesta fase contra estas experiências laboratoriais que estavam a fazer as empresas jornalísticas. E começou a exigir legislação para proteger os jornalistas e a imprensa. Ou seja,
criou-se aqui um certo clima de vale tudo, de faroeste, que o sindicato e outras forças ligadas ao jornalismo não estavam a apreciar particularmente. Contexto, a imprensa regional, os periódicos regionais nesta altura não estavam a aproveitar nem a apostar na internet. Em 2000, portanto há um pouco mais de uma década, só 18,5% de jornais regionais tinham edição online. Tenho um colega meu que está a estudar agora a imprensa regional em Portugal, que é o Pedro Jerónimo, que trabalhou com a Elvira naquele estudo que vimos anteriormente, porque a história da imprensa regional em Portugal está por fazer. Eu tenho-me ocupado sobretudo dos médios principais, dos mais importantes, mas está na altura de facto de começarmos também a tratar da história dos nossos média regionais. Em novembro, o Observatório da Comunicação registava 116 rádios online. Não é muito, mas para a altura também não é pouco. A caminhar para o fim do ano 2000, surgiram os primeiros alertas para a provável saturação do mercado. Estava a investir-se mais e o dinheiro da publicidade, o retorno publicitário, não entrava, não existia. E, portanto, os primeiros sinais da crise surgem ali logo no final do ano 2000. Crise essa que se veio a verificar, dando a entrada na terceira fase da nossa história do ciberperiodismo em Portugal, que é uma fase de contração que foi seguida de uma estagnação. Vamos ver que foi pontuada também com alguns investimentos a contracorrente, mas foi uma década quase, esta década que atravessamos, foi quase de estagnação. Mas logo a seguir à fase de euforia, seguiu-se uma espécie de crash, que não foi bolsista, mas também acompanhou o crash nas bolsas que estavam com os índices ligados às empresas da nova economia, sobretudo os índices Nasdaq, coisas do género, também vieram por aí abaixo. À nossa escala, tivemos também um afundamento e que nos deu entrada nesta fase deprimente que iria durar praticamente até aos nossos dias, não é? Nesta altura, a bolha digital, a digital bubble, que os anglo-americanos falam, rebentou. O investimento que então tinha sido feito, nomeadamente a nível publicitário, pelas empresas, também decaiu. Resultado, as empresas que tinham contratado gente a mais, na expectativa de um crescimento e de um retorno financeiro, nomeadamente através da publicidade, essas expectativas goraram-se, saíram furadas, e o resultado foi encerramento de sites, despedimentos, a redução de despesas, ou seja, fenómenos e ações típicas de um cenário de crise acentuada que seguiu à euforia. Talvez se possamos comparar um pouco aquilo que se tem passado no nosso país. Como sabem, está a passar por um período extremamente difícil, de crise aguda, acentuada, com a miragem da bancarrota, mas que este período de crise que estamos a viver seguiu-se a 20 anos de grande euforia e de grande especulação à custa de crédito. Enfim, todas as grandes fases de sobreinvestimento e de otimismo muitas vezes dão nisto. Na fase da ressaca, hangover, os ingleses chamam-lhe hangover. 2001, crise no Diário Digital, um dos tais jornais nativos digitais, fundo de sites. Este jornal, que era exclusivamente online, tinha contratado para 3 dos seus subsites um total de 90 jornalistas. 90. Para o nosso país é muito, mesmo muito, muito grande. Isto dá-vos uma ideia do clima de otimismo que se viveu naquela altura. 90 jornalistas. Com esta crise, despediu 60 de uma vez. 60 pessoas foram logo para o desemprego, só neste jornal, nesta fase.
O quadro geral da internet, a nível geral, ou seja, internacional, era muito negativo, era classificado como muito negativo. E um responsável uma citação em baixo, o responsável do Jornal Expresso explicava o que se passou com isto. O que é que falhou? Excesso de expectativa num curto espaço de tempo. É uma frase que resume muito bem aquilo que se passou neste momento da história do ciberjornalismo em Portugal. Excesso de expectativa num curto espaço de tempo. Expectativa é essa que segurou, não é? Em março de 2001, o Expresso Online acabou com a atualização de notícias que estava a fazer e mandou metade da redação embora, cerca de 17 pessoas. Aquela frase em baixo, aquela citação, é de um responsável do jornal e também resume um pouco este clima que se vivia, não é? As receitas de publicidade não corresponderam às expectativas, a nova economia, que então tinha alimentado os sonhos de muita gente, foi ao ar, rebentou, e o Expresso Online não teve mais que fazer senão adequar-se à realidade, despedir gente, cortar nas despesas, etc. Mais uma vez, o Sindicato dos Periodistas, o Sindicato dos Jornalistas, criticou os empresários por se limitarem a fazer experiências, ou seja, aproveitando a tal bolha digital para experimentar, só que no meio das experiências levaram muita gente a trocar de empregos e depois a ficar no desemprego, como aconteceu num caso emblemático que vamos ver a seguir. O caso emblemático é o do Imaterial TV, que é um site que foi anunciado na altura como um grande espetáculo para o ciberjornalismo em Portugal. Contrataram mais de 40 jornalistas que trabalhavam em grandes jornais estabelecidos, entre eles o principal de qualidade, que é o Público. Foram contratados na expectativa de criar-se um site espetacular, mas o site nunca chegou a estrear, nunca chegou à web, porque antes de estrear o dinheiro fugiu, as pessoas ficaram sem contratos, foram despedidas e o projeto morreu. Este é um episódio simbólico do ambiente que se viveu nesta altura e que ilustra quer a euforia, vamos criar um site de raiz, novo, vamos romper com aquilo que era o ciberjornalismo em Portugal, inovar, ou seja, grandes promessas, grandes expectativas, para depois nem sequer ter arrancado. É um episódio emblemático desta área. O Imaterial TV que nunca chegou a existir. Em 2001, o panorama era de depressão generalizada, em tudo que mexesse com a internet e muito mais na relação internet e ciberjornalismo. Empresas ligadas à nova economia, e entre elas empresas jornalísticas, nesta altura, ou seja, em pouco mais de um ano, 400 pessoas perderam o emprego, foram para o desemprego. 400 pessoas em Portugal, e nesta área é muito. Vocês podem não ter a escala porque o nosso país é pequenino e tem um mercado muito pequeno, incluindo o mercado de trabalho jornalístico. Podem achar pouco 400 pessoas, afinal não é assim tanto. Não, para nós é muito. Para o nosso mercado, 400 pessoas ficarem em desemprego de um dia para o outro é muito. E alguns desempregados pertenciam a empresas não jornalísticas, mas criadas no âmbito das empresas de novas tecnologias. Internet Service Providers, empresas de construção de sites, etc, etc. Tudo foi afetado por tabela, digamos assim. Em 2002 a crise aprofunda-se. A SIC Online, que foi também anunciado, a SIC Online era a estação de televisão privada mais importante naquela altura, que tinha mais audiência. Faz parte, por sua vez, de um dos grandes grupos de comunicação em Portugal, que é o grupo Impresa. A SIC Online tinha arrancado um ano antes, só, ou seja, já tarde. Fez também grandes promessas, grandes contratações, arranjou um armazém enorme lá numa zona importante de Lisboa, para um ano depois estar com as expectativas completamente também goradas. A PT Multimédia, que era na altura detentora de um dos grandes grupos de comunicação do país, a Control Invest, que tinha entretanto criado um grande portal para agregar diferentes média,
anunciou que ia extinguir esse site e a empresa que assegurava o site. É mais um sinal do aprofundamento da crise. A informação de contexto, nesta altura, em 2003, foi publicado um estudo que nos deu uns dados interessantes, que é cerca de 30% dos portugueses tinham deixado de comprar jornais nas bancas, nos quiosques. E pensou-se, bom, os leitores deixaram de ler papel, foram para a web, foram ler os jornais, os periódicos, na web. Não. Desapareceram, pura e simplesmente. Porque aquilo que foi perdido nos jornais de papel não migrou para a internet. Ou seja, o número de cibernautas, de ciberleitores que lia jornais online, permanecia nos magros 12%. Isto intrigou muita gente, porque houve uma quebra a montante, digamos assim, e não se ganhou a jusante, não se ganhou online. Para onde foram? Não sabemos. Damos um pequeno salto no tempo, porque entretanto não se passou nada de muito especial entre 2003 e 2006. Vivia-se aquele clima de estagnação. Mas nesta altura aparecem vozes a dizer, incluindo vozes de dentro do ciberperiodismo, incluindo diretores de ciberperiódicos, a dizer que o fracasso do ciberperiodismo em Portugal resultava muito, nesta altura, do conservadorismo das empresas. As empresas não arriscavam, não inovavam, não davam saltos qualitativos, portanto, mantinham o barco a navegar em piloto automático, digamos assim. As equipas de ciberperiodistas eram muito pequenas. Nós ainda hoje temos, mesmo nas principais redações online do país, um número muito reduzido de ciberperiodistas. Muito reduzido. Nos melhores casos, temos entre 12 ciberperiodistas e 17. Nos melhores casos. Há sites de empresas de jornais que não têm nenhum ciberperiodista. Zero. É tudo shovelware, automático. Portanto, havia aqui, isto confirma que esta primeira década do século XXI se mantinha estagnada. Nesta altura, algum sinal positivo também surgiu, que aumentou a penetração da internet em Portugal, ou seja, a internet chegava a mais pessoas, mais gente, e o número de visitantes ou de leitores dos sites noticiosos também cresceu. Agora, são sinais positivos, podiam ajudar a melhorar o ciberperiodismo em Portugal? Não aconteceu isso, porque os ciberjornais, os nossos ciberperiódicos, continuavam numa situação difícil e, portanto, estagnada. Em 2009, nós temos um ponto de viragem, um novo ponto de viragem, porque a crise nos média, decorrente, sobretudo, ou devido à quebra nas receitas publicitárias, a crise acentua-se de forma pouco drástica. E este dramatismo fez soar campainhas de alarme nos grandes grupos de comunicação. Já vamos ver que eles depois concertaram posições para defender a sua posição. O que é certo é que a partir desta altura, devido a esta quebra na publicidade, aconteceu em Portugal aquilo que era muito raro acontecer. Despedimentos de jornalistas. Não estou a falar de ciberjornalistas só, de jornalistas nos grandes grupos de comunicação. Que tenhamos memória, nas 2 últimas décadas isto nunca tinha acontecido. É nesta fase que se iniciam despedimentos em grandes empresas jornalísticas, em grandes jornais, grandes periódicos, no nosso país, que era muito, muito raro acontecer. E, portanto, isto fez soar as campainhas de alarme nos nossos grupos de média. Nesta altura houve logo despedimentos, quebra de audiências e quebra de receitas. Algo de errado se estava a passar. Ainda antes de voltar a este ponto de viragem, que foi 2009, eu gostava só de assinalar que esta década, 2000, 2001, 2011, digamos assim,
não foi completamente parada. Quer dizer, os sites, os nossos ciberperiódicos não estiveram, os cibermédia, não estiveram completamente anémicos, parados, mortos. Não. Foram fazendo alguns investimentos. Foram introduzindo algumas inovações. Mas inovações que passaram, por exemplo, muitas vezes por refrescamentos gráficos. Mudar o layout, mudar o grafismo, mudar as cores, pôr mais uma fotografia. A partir de 2005, 2006, introdução do vídeo nos sites dos jornais. Introdução de infografia digital interativa. Foram-se fazendo, apesar de tudo, apesar deste panorama deprimente, foram-se fazendo algumas inovações. O problema, e isto é discutido mesmo entre nós académicos portugueses, não, a partir de 2006, 2007, nós podemos ver aqui um pequeno salto qualitativo. Pode ser que sim, mas no geral, estes investimentos que foram feitos a contracorrente durante a primeira década do século XXI são aquilo que eu chamo investimentos light, leves. Porquê? Porque não houve nenhum investimento feito por parte das empresas jornalísticas no sentido, por exemplo, de criarem redações online maiores, de contratarem mais web designers ou programadores, de produzirem mais conteúdo próprio feito ou gerado por ciberperiodistas. Não, nada disto foi feito. O que se fez muitas vezes foi inovar, mas inovar de uma forma com poucos custos. Vamos mudar o layout, vamos pôr vídeo, mais um áudio, vamos pôr mais umas coisas em flash, vamos pôr uns widgets, vamos aderir às redes sociais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas nada disto envolvia grandes investimentos. Não. Por isso é que eu chamo estes investimentos a contracorrente investimentos light, que passaram pelo lançamento de versões online de média tradicionais, passaram por inovações ou formulações gráficas noutros média online, mas sempre de uma forma não muito substancial. Sendo que as equipas, as redações online, continuavam a ter muito poucos ciberperiodistas, a tempo inteiro. Muito poucos. Tirando os melhores casos, como já disse, entre 12 e 17. A convergência, a aposta na convergência por parte das empresas jornalísticas em Portugal também tem sido muito tímida. Faço aqui uma nota para saudar os meus colegas espanhóis por estarem muito mais adentados que nós no estudo da convergência dos médios em Espanha, que é um trabalho que em Portugal está quase todo por fazer, se não todo. Ou seja, nós ainda não começámos a estudar a sério os índices, por exemplo, de convergência das nossas redações e no interior das nossas empresas jornalísticas. Portanto, temos um grande trabalho a fazer. Noto com grande satisfação que aqui em Espanha há grandes grupos de investigadores e de académicos que se juntam para estudar este fenómeno, que é uma coisa que tenho pena que não esteja a ser feita em Portugal. Portanto, se me perguntarem com rigor o que é que se tem passado ao nível da convergência dos médias em Portugal, com rigor ainda não sei responder porque não tenho estudos em que me basear. Agora, os sinais que tenho, as indicações que tenho, daquilo que vou observando, é que sempre houve, e ainda hoje não há, uma aposta muito tímida na convergência de redações, na convergência de conteúdos, mesmo na convergência empresarial, ainda estamos bastante atrasados. Mas, como digo, isto é sujeito a confirmação porque falta estudar. Sei que a minha colega Susana também tem feito estudos de convergência no Brasil, mas isso em Portugal, infelizmente, não está a ser feito. Como eu disse, esta década foi uma década de investimentos leves, light, não muito dispendiosos do ponto de vista financeiro para as empresas. Bom, eu gostaria agora de vos falar de algumas tendências mais recentes. Portanto, este foi uma espécie de passagem de olhos por aquilo que foram os últimos 15, 16 anos. Agora, gostava só de concentrar-me um pouco no que tem acontecido de mais recente no nosso país. Colou, ajuda. Ajuda.